Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar um conteúdo muito importante para a prova de língua portuguesa do concurso da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, a FUSERVO. Nesta aula, vamos estudar temas fundamentais para a interpretação e compreensão textual, estudo de texto e semântica, intelecção de textos de gêneros variados, relação do texto com seu contexto histórico, além dos conceitos de sinonímia, antonímia e paronímia. Esses assuntos são extremamente recorrentes em provas de concursos públicos e exigem do candidato atenção, leitura cuidadosa e domínio do significado das palavras dentro do contexto. Para começar, precisamos entender o que é o estudo do texto dentro da língua portuguesa. O texto é uma unidade de comunicação composta por palavras, frases e ideias organizadas de forma coerente e coesa. O objetivo de um texto é transmitir uma mensagem, uma informação, uma opinião ou uma narrativa ao leitor. Em provas de concurso público, o candidato precisa desenvolver a habilidade de interpretar corretamente aquilo que está escrito, identificando ideias principais, ideias secundárias, intenções do autor e relações entre as partes do texto. Nesse sentido, entra o estudo da semântica. A semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras, expressões e frases dentro de um determinado contexto. Ou seja, não basta saber o significado isolado de uma palavra, é necessário compreender o sentido que ela assume dentro do texto. Muitas vezes, uma mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo da situação em que é utilizada. Esse fenômeno é chamado de polissemia. Por exemplo, a palavra cabeça pode significar a parte do corpo humano, mas também pode indicar liderança, como na expressão ele é a cabeça do projeto. Em provas de concurso, a banca pode explorar exatamente essa variação de sentidos para testar a capacidade do candidato de interpretar corretamente o texto apresentado. Outro ponto importante dentro da interpretação textual é a intelecção de textos de gêneros variados. A palavra intelecção significa compreensão ou entendimento profundo. Nos concursos públicos, os textos apresentados podem pertencer a diferentes gêneros textuais, e cada gênero possui características próprias. Entre os gêneros mais comuns em provas estão o texto narrativo, o texto dissertativo, o texto descritivo, o artigo de opinião, a crônica, a notícia, a reportagem e textos institucionais. Cada um desses gêneros possui estrutura, finalidade e linguagem específicas. O texto narrativo, por exemplo, apresenta uma sequência de acontecimentos envolvendo personagens em determinado tempo e espaço. Já o texto dissertativo tem como objetivo expor ideias ou defender um ponto de vista, geralmente com argumentos. O texto descritivo, por sua vez, tem a função de caracterizar pessoas, lugares, objetos ou situações. Para interpretar corretamente um texto, o candidato precisa identificar qual é o gênero textual apresentado, qual é a finalidade comunicativa e qual é a posição do autor diante do tema abordado. Muitas questões de prova pedem justamente que o candidato identifique a ideia central do texto ou a intenção do autor. Outro aspecto muito cobrado em concursos é a relação do texto com seu contexto histórico. Todo texto é produzido dentro de um determinado momento histórico, social e cultural. Isso significa que as ideias apresentadas em um texto muitas vezes refletem as circunstâncias da época em que ele foi escrito. Por exemplo, textos produzidos durante períodos de crise econômica podem apresentar críticas à situação financeira do país. Da mesma forma, textos produzidos em momentos de transformação social podem discutir mudanças de comportamento, avanços tecnológicos ou questões políticas. Ao interpretar um texto, é importante considerar esse contexto, pois ele ajuda a compreender melhor o posicionamento do autor e o sentido das informações apresentadas. Muitas vezes, a banca examinadora cobra a capacidade do candidato de perceber essas relações entre o texto e a realidade histórica em que ele se insere. Agora vamos abordar 3 conceitos muito importantes dentro da semântica: sinonímia, antonímia e paronímia. A sinonímia ocorre quando 2 ou mais palavras possuem significados semelhantes ou equivalentes. Os sinônimos são utilizados para evitar repetições e enriquecer a linguagem. Por exemplo, as palavras feliz, contente e satisfeito podem funcionar como sinônimos em muitos contextos. No entanto, é importante destacar que,
Em muitos casos, os sinônimos não são totalmente idênticos. Pequenas diferenças de sentido podem existir dependendo do contexto. Por isso, em interpretação de texto, o candidato deve sempre analisar a palavra dentro da frase em que aparece. Já a antonímia refere-se à relação de oposição entre palavras. Os antonímos são palavras que apresentam significados contrários. Por exemplo, claro e escuro, alto e baixo, rápido e lento. A identificação de antonímos também pode aparecer em provas de concurso, especialmente em questões que pedem substituição de termos ou análise de sentido. Por fim, temos a paronímia. Parônimos são palavras que possuem grafia ou pronúncia semelhantes, mas apresentam significados diferentes. Esse tipo de relação costuma gerar dúvida, se também é bastante explorado em provas. Alguns exemplos clássicos de parônimos são eminente e iminente. A palavra eminente significa algo elevado ou de grande destaque. Já eminente significa algo que está prestes a acontecer. Outro exemplo é discrição e discrição. Discrição refere-se ao ato de descrever algo, enquanto discrição está relacionada à ideia de reserva ou prudência. A banca examinadora pode explorar esses pares de palavras para verificar se o candidato conhece as diferenças de significado e consegue utilizá-las corretamente dentro de um contexto. Portanto, ao estudar para concursos públicos, é fundamental desenvolver uma leitura atenta, interpretar o texto de forma global, identificar a intenção do autor, compreender o significado das palavras dentro do contexto e reconhecer relações semânticas entre termos. Dominar esses conteúdos aumenta significativamente as chances de acerto nas questões de interpretação textual, que costumam representar uma parte importante das provas de língua portuguesa em concursos públicos. Agora, vamos abordar, de forma direta e objetiva, a denotação e a conotação, os tipos de discurso, a intertextualidade, os vícios de linguagem, as figuras e níveis de linguagem, pressupostos e subentendidos, por fim, a ortografia com o emprego correto de letras e palavras. Denotação e conotação são dois sentidos diferentes de uma palavra. A denotação é o significado literal, o que aparece no dicionário. Por exemplo, coração como órgão que bombeia sangue. A conotação é o sentido figurado que a palavra ganha no contexto, como quando se diz ele tem um coração de pedra, indicando insensibilidade. Em provas, basta reconhecer se o uso da palavra está no sentido próprio ou se acrescenta uma carga emotiva, crítica ou metafórica. Os tipos de discurso são a forma como a fala aparece no texto. O discurso direto reproduz exatamente a fala do personagem, com aspas ou travessão e verbos de fala como disse. O discurso indireto conta a fala com adaptações de pessoa, tempo e pronomes, introduzido normalmente por que. O discurso indireto livre mistura a narração com o pensamento do personagem sem marcas claras, deixando a voz do personagem invadir o texto. A banca costuma pedir a identificação desses tipos ou a transformação de um em outro. Intertextualidade aparece quando um texto dialoga com o outro. Pode ser uma citação literal, uma alusão, uma paráfrase ou uma paródia. A citação traz o texto entre aspas e indica autor. A alusão referência a outro texto sem citar explicitamente. A paráfrase reescreve o conteúdo com outras palavras sem mudar o sentido. A paródia recria o texto original com humor ou crítica. Em questões, basta reconhecer qual o tipo de relação presente. Vícios de linguagem são desvios que comprometem a clareza ou a correção do texto. O pleonasmo vicioso repete ideia com termos desnecessários, como entrar para dentro. A ambiguidade cria dois sentidos possíveis, como vi o servidor com o crachá, sem dizer quem estava com o crachá. O cacofônico gera sons desagradáveis na junção de palavras. O barbarismo usa termos estrangeiros ou erros de grafia desnecessários. O solecismo viola regras de concordância ou regência. E o eco repete sons ou palavras de forma excessiva. Em provas, a alternativa correta costuma ser a que elimina o vício e mantém a formalidade. As figuras de linguagem são recursos que alteram o sentido usual das palavras. Metáfora compara sem usar como ele é uma fera no trabalho. Comparação usa como ou tal como. Metonímia troca por algo associado, como bebi um copo de água que se refere ao conteúdo. Hipérbole exagera, como esperei uma eternidade. Eufemismo suaviza, como partiu para morreu.
Ironia diz o contrário do que se pretende, e antítese ou paradoxo reúne ideias aparentemente contraditórias. Em cada questão basta identificar a figura e o efeito que produz. Os níveis de linguagem variam de acordo com a situação comunicativa. A linguagem formal ou padrão aparece em textos oficiais, em requerimentos e em provas. A informal ou coloquial está presente no cotidiano. A técnica usa termos próprios da área, como direito, administração ou tecnologia. As gírias e regionalismos marcam um grupo social ou local. Em concursos, a escolha deve sempre favorecer a formalidade quando o tema exige. Pressupostos e subentendidos são informações implícitas. Pressuposto é algo que precisa ser verdadeiro para que a frase faça sentido e permanece mesmo se a frase for negada. Em Maria parou de fumar. O pressuposto é que Maria fumava antes. Subentendido, ou implicatura, é o que se sugere a partir do contexto, como ele finalmente chegou no horário, que indica atrasos frequentes. As provas pedem diferenciar um do outro e identificar qual inferência é correta. Ortografia exige o uso correto de letras e de palavras. As confusões mais frequentes são S com S ou SS, G com J, X com CH, H com e sem H, e os pares por quê, mas, mais, mal, onde, etc. Cada par tem uma regra simples. Porque introduz pergunta, porque responde causa, porque aparece no fim da frase, porque funciona como substantivo. Mas indica contraste, mais indica quantidade. Mal indica defeito, mal indica ausência de bem. A introduz futuro ou distância, a indica existência no passado. Onde indica lugar fixo, aonde indica deslocamento. Dominar esses pares evita armadilhas nas opções da banca. Essas são as principais diretrizes de análise linguística que você encontrará nas provas da FUNSERV. Revise cada ponto, treine com questões de anos anteriores e preste atenção nos detalhes de sentido, forma e escrita. Boa preparação e conte comigo nas próximas revisões. Vamos estudar um conjunto de conteúdos extremamente importantes para a prova de língua portuguesa da FUNSERV: uso do hífen, regras de acentuação gráfica, uso de letras maiúsculas e minúsculas, além das grafias de siglas e acrônimos. Esses temas são frequentemente cobrados em concursos públicos e exigem atenção às normas atualizadas da língua portuguesa, especialmente após o acordo ortográfico. Vamos começar pelo uso do hífen na prefixação e na composição. O hífen é um sinal gráfico utilizado para ligar palavras ou elementos que formam uma unidade de sentido. Após o acordo ortográfico, houve mudanças importantes no uso do hífen, principalmente com prefixos. De forma geral, não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com uma consoante diferente de H. Por exemplo, autoescola, antivírus, infraestrutura. Nessas situações, as palavras são escritas juntas. Por outro lado, o hífen deve ser utilizado quando o prefixo termina com a mesma vogal que inicia a segunda palavra. Exemplos: micro-ondas, anti-inflamatório, contra-ataque. Nesse caso, o hífen evita a repetição de vogais iguais. Também se usa hífen quando a segunda palavra começa com a letra H. Exemplos: pré-história, anti-higiênico, super-homem. Aqui, o hífen é obrigatório. Além disso, existem prefixos que sempre exigem o uso do hífen, como ex, no sentido de anterioridade, vice, pré, pó e pró quando tem sentido específico. Exemplos: ex-aluno, vice-presidente, pré-natal, pós-graduação. No caso das palavras compostas, o hífen é usado quando há união de termos que mantêm sua identidade, como em guarda-chuva, segunda-feira, bem-estar. No entanto, algumas palavras compostas já se consolidaram sem hífen ao longo do tempo, como girassol e pontapé. Agora vamos falar sobre as regras de acentuação gráfica, outro tema muito importante. A acentuação serve para indicar a sílaba tônica das palavras e também para diferenciar palavras semelhantes. As palavras oxítonas são aquelas cuja última sílaba é a mais forte. Elas recebem acento quando terminam em u, em e seus plurais. Exemplos: café, sofá, avó, também. As palavras paroxítonas são aquelas cuja penúltima sílaba é a tônica.
Elas são acentuadas quando não terminam em a, i, u, em e seus plurais. Exemplos: fácil, lápis, tórax, vírus. As proparoxítonas são aquelas cuja antepenúltima sílaba é a tônica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Exemplos: médico, lógica, público. Também é importante lembrar das regras relacionadas ao hiato, como nas palavras saída e país, em que o i ou o tônico forma uma sílaba sozinho e recebe acento. Com o acordo ortográfico, alguns acentos foram eliminados, como o acento diferencial em palavras como para que passou a ser para. No entanto, alguns acentos diferenciais permanecem, como em pôde e pode, para diferenciar tempos verbais. Seguindo, vamos tratar do uso de letras maiúsculas e minúsculas. As letras maiúsculas são utilizadas em situações específicas, como no início de frases, em nomes próprios de pessoas, cidades, países, instituições e também em nomes de datas comemorativas. Por exemplo, escrevemos Brasil, São Paulo, Prefeitura de Sorocaba, sempre com inicial maiúscula. Também utilizamos maiúsculas em nomes de órgãos públicos e instituições, o que é muito relevante para concursos. Já as letras minúsculas são usadas em palavras comuns, nomes genéricos, dias da semana, meses do ano e pontos cardeais, salvo quando fazem parte de um nome próprio. Por exemplo, segunda-feira, janeiro, norte. Outro ponto importante é que, em textos formais, deve-se ter atenção ao uso correto das maiúsculas, pois isso pode ser cobrado em provas objetivas. Agora vamos falar sobre as siglas. Siglas são formas abreviadas de nomes compostos por meio das letras iniciais de cada palavra. Elas são muito comuns em textos administrativos e oficiais. As siglas podem ser escritas de diferentes formas, dependendo do seu nível de consolidação. Quando são pouco conhecidas, geralmente aparecem em letras maiúsculas, como INSS, IBGE, FGTS. Quando a sigla já está incorporada ao uso comum, ela pode ser escrita apenas com a inicial maiúscula ou até mesmo em minúsculas, como Unesco ou Laser. Além disso, as siglas não costumam levar pontos entre as letras, diferentemente do que acontecia antigamente. Portanto, a forma correta é INSS e não INSS. Por fim, temos os acrônimos. Acrônimos são um tipo específico de sigla que pode ser pronunciado como uma palavra comum. Ou seja, enquanto algumas siglas são soletradas letra por letra, os acrônimos são lidos de forma contínua. Exemplos de acrônimos incluem NASA, Unesco, Detran. Esses termos já fazem parte do vocabulário e são pronunciados como palavras. A principal diferença entre sigla e acrônimo está justamente na pronúncia. A sigla é lida letra por letra, enquanto o acrônimo é lido como uma palavra. Em concursos públicos, é importante saber identificar essas diferenças, além de conhecer a forma correta de escrita, pois a banca pode cobrar tanto a grafia quanto o uso adequado em contextos formais. Portanto, dominar o uso do hífen, as regras de acentuação, o emprego de maiúsculas e minúsculas, além da grafia de siglas e acrônimos, é essencial para garantir um bom desempenho na prova de língua portuguesa. Agora vamos estudar abreviações e abreviaturas, morfologia e classes de palavras, empregos dos pronomes retos, demonstrativos e relativos, flexões nominais. Por fim, flexões verbais, vozes e correlação de tempos e modos. No tema 18, abreviações e abreviaturas, a ideia central é entender que a abreviação é o processo de encurtar uma palavra ou expressão, e a abreviatura é a forma reduzida que aparece no texto. Em linguagem administrativa e em provas, aparecem muito formas como senhor, senhora, doutor, doutora, avenida, R, N ou número, artigo, página, etc. O ponto final costuma marcar a abreviatura, mas algumas formas consagradas dispensam ponto, como quilômetros, quilograma e CPF, por serem siglas ou símbolos de unidades. Um ponto importante é o plural. Algumas abreviaturas flexionam por duplicação de letra, como PP para páginas em certos usos tradicionais, e outras recebem S quando o padrão admitir, mas em concursos o mais cobrado é reconhecer a forma correta e a adequação ao contexto formal. Também é comum a banca misturar sigla, abreviatura e símbolo,
Siglas como INSS e FUNSERVO são formadas por iniciais e geralmente aparecem em maiúsculas. Símbolos como quilograma e M seguem padrão técnico e não são abreviaturas com ponto. No tema 19, Morfologia e classes de palavras, o foco é identificar a função e as características das palavras na frase. Substantivo nomeia seres, coisas, instituições e ideias, como servidor, fundação, seguridade. Adjetivo caracteriza o substantivo, como municipal em servidores municipais. Artigo define ou indefine o substantivo, como a, uma. Numeral indica quantidade, ordem, fração ou multiplicação. Pronome substitui ou acompanha o substantivo, como ele, isso, aquele, meu. Verbo indica ação, estado ou fenômeno e varia em pessoa, número, tempo e modo. Advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, como hoje, rapidamente, muito. Preposição liga termos e estabelece relações, como de, para, com, em. Conjunção liga orações ou termos, como e, mas, porque, embora. Interjeição expressa emoção ou chamamento, como atenção. Em concurso, morfologia cai muito em identificação de classe, em diferença entre palavra igual com classe diferente conforme o contexto, e em valores de conectivos, principalmente preposições e conjunções. No tema 20, empregos dos pronomes retos, demonstrativos e relativos, você precisa dominar forma e função. Pronomes retos são os do caso reto e costumam exercer função de sujeito ou predicativo do sujeito, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Em norma padrão, depois de preposição não se usa pronome reto, e sim oblíquo tônico, como entre mim e você, e não entre eu e você. Pronomes demonstrativos localizam no espaço, no tempo e no texto. Este, esta, isto costumam indicar proximidade de quem fala ou referência ao que ainda vai ser mencionado. Esse, essa, isso indicam proximidade de quem ouve ou referência ao que já foi mencionado no texto. Aquele, aquela, aquilo indicam distância de ambos ou referência mais distante no texto. Em provas, isso cai muito em coesão textual. Isso retoma uma ideia anterior. Isto anuncia uma explicação. Pronomes relativos ligam uma oração a um termo antecedente e evitam repetição. Os principais são que, o qual e flexões, cujo e flexões, onde, quanto. Que é o mais comum e pode retomar pessoas ou coisas. O qual é mais formal e ajuda a evitar ambiguidade, concordando em gênero e número com o antecedente. O qual, a qual, os quais, as quais. Cujo indica posse e é uma das maiores pegadinhas. Ele concorda com o possuído e não aceita artigo depois dele. O correto é o servidor cujo cargo é efetivo, e não cujo cargo. Onde só deve ser usado para lugar com ideia de permanência. Se houver noção de movimento, o padrão é aonde, e se não for lugar, muitas vezes o correto é em que ou no qual. Em questões, a banca cobra muito substituição de relativos e correção de usos inadequados de onde e cujo. No tema 21, flexões nominais, estamos falando das variações de substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes em gênero, número e grau. Gênero pode ser masculino e feminino, e a formação do feminino pode ser regular, como servidor-servidora, ou apresentar formas específicas, dependendo do vocábulo. Número trata de singular e plural, e aqui caem regras de plural dos compostos e terminações, como palavras terminadas em um com plurais variados, e plurais de palavras compostas em que às vezes flexionam os dois termos, às vezes só um, conforme a classe e a estrutura. Grau envolve aumentativo e diminutivo e também o grau comparativo e superlativo dos adjetivos, como mais eficiente e eficientíssimo. Em concurso, flexões nominais aparecem em concordância nominal e em escolha da forma correta em frases formais, especialmente quando há termos compostos e expressões que induzem erro. No tema 22, flexões, vozes e correlação de tempos e modos verbais, o que mais cai é reconhecer tempo, modo, pessoa, além de entender voz ativa e passiva e a sequência lógica de tempos. Verbo flexiona em pessoa e número, como eu trabalho, nós trabalhamos, em tempo, como presente,
pretéritos e futuros, e em modo, principalmente indicativo, subjuntivo e imperativo. A voz ativa ocorre quando o sujeito pratica a ação, como a comissão analisou o processo. A voz passiva ocorre quando o sujeito sofre a ação, pode ser analítica, com ser mais particípio, como o processo foi analisado pela comissão, ou sintética, com pronome se, como analisou-se o processo, em que o verbo concorda com o sujeito paciente, analisam-se processos, e não analisa-se processos. A correlação de tempos e modos verbais, também chamada sequência verbal, cobra coerência. Quando o verbo principal está no passado, a oração subordinada costuma ajustar o tempo para manter lógica, como ele disse que chegaria em vez de ele disse que chegará, dependendo do sentido. No subjuntivo, há gatilhos clássicos. Com quando e se indicando o futuro, usa-se o futuro do subjuntivo, como quando ele chegar, avisaremos e se houver necessidade, encaminharemos. Conectivos como embora, talvez, caso, a fim de que normalmente puxam o subjuntivo, embora seja importante, depende do caso. Em prova, o erro mais comum é misturar tempo sem lógica, ou usar indicativo onde a norma exige subjuntivo, e também errar a concordância na passiva sintética com se. Agora estudar morfossintaxe, estruturas da oração e do período, relações de coordenação e subordinação, além do uso correto dos sinais de pontuação. Esses temas são muito cobrados em provas e exigem compreensão clara da estrutura das frases. Para começar, precisamos entender o que é sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a organização das palavras dentro da frase, ou seja, como os termos se relacionam para formar sentido. Dentro da sintaxe, temos a morfossintaxe, que faz a ligação entre a forma das palavras, estudada pela morfologia, e a função que essas palavras exercem na oração. Na prática, isso significa que não basta saber que uma palavra é um substantivo, verbo ou adjetivo. É preciso saber qual função ela desempenha na frase, como sujeito, predicado, objeto, complemento ou adjunto. Agora vamos falar sobre a estrutura da oração. A oração é um enunciado que possui um verbo ou uma locução verbal. Ela pode ser simples ou fazer parte de um período composto. Os principais termos da oração são o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, enquanto o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. O sujeito pode ser classificado de diferentes formas. Ele pode ser simples, quando possui apenas um núcleo. Composto, quando possui mais de um núcleo. Oculto, quando não aparece explicitamente na frase, mas pode ser identificado pela desinência verbal, e inexistente, quando não há sujeito, como em verbos que indicam fenômenos da natureza, como choveu ou anoiteceu. O predicado também possui classificações. Ele pode ser verbal, quando o núcleo é um verbo de ação, nominal, quando o núcleo é um nome e há um verbo de ligação, ou verbo nominal, quando há dois núcleos, um verbo e um predicativo. Além disso, temos os complementos verbais, que são os objetos diretos e indiretos. O objeto direto completa o sentido de um verbo sem a necessidade de preposição, enquanto o objeto indireto exige preposição. Também encontramos termos acessórios, como o adjunto adnominal, que caracterizam o substantivo, e o adjunto adverbial, que indica circunstâncias como tempo, lugar, modo, causa, entre outras. Avançando, vamos entender a estrutura do período. O período é um enunciado que pode conter uma ou mais orações. Quando possui apenas uma oração, chamamos de período simples. Quando possui duas ou mais orações, chamamos de período composto. No período composto, as orações podem se relacionar de duas formas, por coordenação ou por subordinação. As orações coordenadas são aquelas que possuem sentido completo e independem umas das outras. Elas podem ser classificadas em 5 tipos: aditivas, que indicam soma; adversativas, que indicam oposição; alternativas, que indicam escolha; conclusivas, que indicam consequência; e explicativas, que apresentam justificativa. Por exemplo, na frase estudei bastante e fui aprovado, temos uma relação de adição. Já em estudei bastante, mas não fui aprovado, temos uma relação de oposição. Por outro lado,
As orações subordinadas são aquelas que dependem de outra oração para ter sentido completo. Elas exercem função sintática dentro da oração principal. As orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. As subordinadas substantivas exercem função de sujeito, objeto ou complemento. As subordinadas adjetivas caracterizam um termo da oração principal, geralmente um substantivo. Já as subordinadas adverbiais indicam circunstâncias, como causa, condição, tempo, finalidade, concessão, entre outras. Compreender essas relações é fundamental para interpretar corretamente textos e também para resolver questões de análise sintática em concursos. Agora vamos tratar do uso dos sinais de pontuação, outro tema muito cobrado. A vírgula é um dos sinais mais importantes e também um dos que mais geram dúvidas. Ela é utilizada para separar elementos dentro da frase, como itens de uma lista, vocativos, aposto e orações subordinadas. É importante lembrar que não se deve separar sujeito e verbo com vírgula, nem verbo e complemento. Esse é um erro comum que pode ser explorado em provas. O ponto final é utilizado para encerrar uma ideia completa. Já o ponto e vírgula é usado para separar orações mais longas ou itens de uma enumeração complexa. Os dois pontos são utilizados para introduzir explicações, exemplos, citações ou enumerações. As aspas são usadas para indicar citações diretas, destacar palavras ou expressões e também em casos de ironia. O travessão pode ser utilizado para indicar fala de personagens, substituir vírgulas ou destacar uma informação dentro da frase. Os parênteses são usados para inserir informações complementares ou explicativas. Por fim, temos o ponto de interrogação, utilizado em perguntas, e o ponto de exclamação, que indica emoção, surpresa ou ênfase. O uso correto da pontuação é essencial para garantir clareza e precisão na comunicação. Em concursos públicos, a banca pode cobrar tanto o uso correto quanto a identificação de erros de pontuação. Portanto, dominar a sintaxe, compreender a estrutura das orações e dos períodos, reconhecer as relações de coordenação e subordinação e aplicar corretamente os sinais de pontuação são habilidades fundamentais para um bom desempenho na prova de língua portuguesa. Agora vamos estudar 3 assuntos que caem demais em concurso: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal e o emprego do sinal indicativo de crase. Concordância é o ajuste entre as palavras. Na concordância nominal, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome concordam com o substantivo em gênero e número. O básico é servidores dedicados, fundação municipal, normas internas. A banca gosta de casos com 2 núcleos. Quando um adjetivo se refere a 2 substantivos, ele pode ir para o plural, como legislação e norma atualizadas, ou pode concordar com o mais próximo, dependendo da construção, mas em prova geralmente o mais seguro e mais formal é o plural quando o adjetivo caracteriza os 2 termos. Outro ponto frequente é proibido, é necessário, é bom, é permitido. Se vier sem artigo, tende a ficar invariável, como é proibido a entrada, embora em uso formal seja preferível é proibida a entrada. Se houver artigo determinando o substantivo, a concordância é obrigatória, como é proibida a entrada, é necessária a assinatura. Também caem expressões com anexo, incluso, obrigado, mesmo, bastante. Seguem anexos os documentos. Estão inclusas as cópias. Obrigada, disse a servidora. Elas mesmas resolveram. Bastantes questões quando significa muitas, mas água bastante quando significa suficiente, ficando invariável por ser advérbio. Na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O ponto que mais derruba é identificar corretamente o sujeito. Com sujeito simples é direto. A comissão analisou. Os servidores analisaram. Com sujeito composto, o verbo vai para o plural. O diretor e a equipe decidiram. Se o sujeito composto vier depois do verbo, o plural continua sendo o padrão, mas pode haver concordância com o núcleo mais próximo em alguns casos, e a banca explora isso. Em prova, quando a ideia é somar os núcleos, prefira o plural. Com coletivos, o verbo geralmente fica no singular, como a equipe chegou, mas pode ir ao plural se o texto enfatizar os indivíduos, especialmente com adjunto no plural,
como a equipe de servidores chegaram. Construção possível. Porém, em linguagem mais controlada costuma-se preferir a equipe de servidores chegou. Em expressões partitivas, como a maioria de, a maior parte de, um grupo de, o verbo pode ficar no singular ou no plural, e a banca cobra coerência. A maioria dos candidatos compareceu foca o conjunto. A maioria dos candidatos compareceram foca os indivíduos. Em porcentagens, a concordância varia. 50% do orçamento foi destinado porque o núcleo é orçamento singular. 50% dos recursos foram destinados porque recursos está no plural. Com quem? O verbo tende ao singular. Como fui eu quem assinou, mas pode concordar com o antecedente em alguns contextos. Com que? O verbo concorda com o antecedente. Como fui eu que assinei. Não esqueça os verbos impessoais, que ficam no singular. Há no sentido de existir ou de tempo decorrido, como há vagas, há 2 anos. Faz indicando tempo, como faz 2 anos. E choveu, ventou. Quando fenômenos da natureza sem sujeito. Outro clássico é a concordância com si, em vende-se casa. A voz passiva sintética e o verbo concorda com casa, no plural, vendem-se casas. Já em precisa-se de servidores, o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular e o complemento vem com preposição, por isso não é precisam-se de servidores. Regência é a relação de dependência entre palavras, especialmente o verbo ou o nome e a preposição que ele exige. Regência verbal é o que determinado verbo pede. Assistir no sentido de ver exige-a. Então, assistir ao filme, no sentido de dar assistência, é sem preposição. Assistir o paciente, embora a forma assistir ao paciente apareça em uso, mas em prova costuma prevalecer a regência tradicional. Obedecer e desobedecer pedem a obedecer ao regulamento. Preferir não admite do que. O padrão é preferir x a y, como prefiro estabilidade a improviso. Agradar no sentido de satisfazer pede a. O resultado agradou ao candidato, no sentido de fazer carinho, é direto, agradou o filho. Visar, no sentido de ter como objetivo, pede a. Visar a um cargo, no sentido de colocar visto, pode ser direto, visar o documento. Implicar, no sentido de acarretar, é direto, isso implica mudança, no sentido de antipatizar, pede com, implicar com alguém. Informar, avisar, comunicar são campeões de questão, informar algo a alguém, informar alguém de algo, e a banca cobra a consistência dessas construções. Também são muito cobrados chegar a, ir a, voltar a, namorar sem preposição, simpatizar com, aspirar a no sentido de desejar e aspirar sem preposição no sentido de respirar. Regência nominal é parecida, só que com nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios que exigem preposição. Respeito a, amor a, aversão a, medo de, orgulho de, necessidade de, capacidade de para, apto a para, favorável a, contrário a, ansioso por para, dependendo do sentido. Em prova, o truque é observar qual preposição aparece correta com aquele nome e evitar construções influenciadas pela fala cotidiana. Crase é a fusão de 2 vogais a preposição a com o artigo feminino a ou com pronomes demonstrativos iniciados por a, como aquele, aquela, aquilo. A regra de ouro é: só a crase se o termo anterior exigir preposição a e o termo seguinte aceitar artigo feminino a. Um teste prático é trocar o termo feminino por um masculino, se virar ao, no feminino vira a. Por exemplo, dirigir-se à secretaria, trocando por ao setor, confirma a crase. A crase é obrigatória antes de palavras femininas determinadas, como a reunião, a diretoria, a norma. É obrigatória em locuções femininas adverbiais, prepositivas e conjuntivas, como à tarde, às vezes, à medida que, à procura de. É proibida antes de palavra masculina, como a prazo sem crase, antes de verbo, como a partir, a considerar, antes de pronomes pessoais, como a ela, e, em geral, antes de nomes de cidade que não admitem artigo, como a Sorocaba, embora se a cidade admitir artigo, pode haver crase, como a Bahia. É facultativa antes de nomes próprios femininos, como a Maria ou a Maria,
e também antes de pronomes possessivos femininos, como a sua disposição ou a sua disposição, dependendo do grau de determinação e do estilo, mas em textos formais a banca costuma aceitar ambas quando a regência permitir. Cuidado com aquela, aquilo, aquele. Aqui a crase aparece porque a preposição a mais ou a inicial do demonstrativo, como em refiro-me àquele documento.